Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um programa do canal Fazer o Bem para se Sentir Bem. O principal objetivo desse canal é divulgar pessoas e entidades que se dedicam a ajudar outras pessoas. Antes de iniciar o nosso programa, vamos rodar nossa vinheta. Roda a vinheta! E hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial, alguém com uma energia muito boa, uma energia positiva. Eu estive em contato com ela durante a semana, pelo WhatsApp, nós trocamos mensagens e realmente a gente sente algo muito bom, muito positivo quando está perto dessa pessoa. É a senhora Tata Bidar. Ela é uma das voluntárias aí do grupo Amor Vida, que se dedica a prevenir o suicídio, dando apoio emocional a pessoas aqui na nossa cidade, no nosso estado e até nos demais estados do nosso país. Então eu gostaria de agradecer a senhora pela presença aqui, dona Tata, por atender o nosso convite e divulgar um pouco desse trabalho tão maravilhoso, né, tão importante na nossa sociedade. Mas antes de falar da associação propriamente dita, Amor Vida, gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a senhora, né? Quem é Tata Bidar? Obrigada, querido. Obrigada a todo mundo que está assistindo, quem ainda vai, né, assistir, na verdade. Obrigada pela existência do seu canal. Já me inscrevi e já estou divulgando, porque é um trabalho muito bacana. Faz muitos anos que houve uma iniciativa assim, há décadas atrás. O extinto Banco Bamerindos teve um programa na TV, talvez alguém se lembre, curtinho, não eram 10 minutos que dedicaram a isso, que era logo antes de começar o Fantástico, e que falava, acho que o nome era alguma coisa do tipo Gente do Bem, uma coisa assim, e que mostrava iniciativas bacanas. E durou pouco tempo o programa e depois nunca mais uma iniciativa dessas. E é extremamente importante, porque se a gente for olhar, no planeta tem mais gente fazendo o bem do que o contrário. Exatamente. Só que a gente foca a notícia, né? A mídia, divulga o resto. Então, programas como o seu, canais como o seu, iniciativas como a sua, são de extrema importância para a sanidade mental e emocional da população. Então, muito obrigada pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Viu? Vou falar de mim, não tem muito o que falar. Eu sou Tata Bidar, sou voluntária do Grupo Amor Vida, o GAV, como a gente chama, desde a pandemia. Não faz nem tanto tempo assim. Embora pareça que faz muito tempo que passou a pandemia, né? A gente perdeu um pouco a noção da passagem do tempo. E eu sou terapeuta vibracional integrativo. Trabalho como terapeuta, embora no GAV eu seja, assim como todos os outros, apenas uma voluntária com a expertise que a própria formação, o treinamento que a gente tem no GAV nos confere, que é o aprender, né, o contínuo aprender do ouvir, do escutar, do acolher. É isso que a gente faz. Então, no GAV, não importa a profissão de cada um, a gente tem lá engenheiros, advogados, juízes, psicólogos, médicos de várias atividades. Temos até outras profissões sem formação, sem graduação, pessoas que têm vários empregos diferentes e todos lá dentro somos a mesma coisa, bons escutadores. Que bom, e é importante, né, a gente ter essa escuta, né, para o próximo. E essa associação Amor Vida, né, é uma ONG. Quando que ela foi fundada? Nós somos uma ONG, uma organização não governamental. A gente existe desde 2001. Então agora, meados do ano, a gente faz 22 aninhos. Certo. Aqui na cidade de Campo Grande, nós somos fundados aqui.
né? Mas a gente sempre atendeu e recebeu chamadas de todo canto do Brasil e até mesmo de fora do Brasil, de pessoas de língua portuguesa que tomam conhecimento da nossa existência e nos procuram quando tem necessidade. Hoje em dia, mais ainda com o 0800 que a gente tem para disponibilizar para a população. Então, a gente atua em âmbito nacional. Ah, que bom. E como surgiu essa ideia? Qual foi a inspiração para a criação do grupo? Lá nos primórdios, existia aqui no estado um braço, né, vamos dizer assim, do antigo CVV, antigo, mas ainda existente, antigo eu digo porque ele é bastante mais antigo do que o GAV, né? Muita gente conhece o CVV, né, Centro de Valorização da Vida, que até hoje atua no Brasil todo. Naquela época existia um escritório, vamos dizer assim, um braço do CVV aqui. E foi exatamente um grupo de voluntários integrantes do CVV que tomou a decisão em conjunto de sair e fundar o GAV com uma proposta administrativa diferente, só isso. E não sei dizer quanto tempo depois, mas um tempo depois o CVV aqui deixou de existir. Ele ainda existe pelo Brasil todo, atende e tal, mas não ficamos nós, né? Ficou o Grupo Amor Vida, que está firme e forte até hoje, certo. Crescendo. E quais são os principais trabalhos realizados pelo Grupo Amor Vida? O foco do nosso trabalho é a prevenção ao suicídio. Acontece que muito antes, eu falo isso quase brincando, mas é uma verdade para todos nós. Muito antes da gente pensar em se atirar do pontilhão, pensar em parar um pé no meio da pista para ver se o caminhão passa por cima, a gente foi carregando barra pesada sozinho. A verdade é essa. A gente veio aguentando coisas, acumulando coisas. E muitas vezes sem ter com quem desabafar. Muitas vezes nem dentro de casa, nem com a própria família, a gente tem com quem falar. Às vezes é porque a gente não quer levar preocupação, dor de cabeça para dentro de casa e acha que vai aguentar sozinho. A gente sempre se acha forte, a gente sempre acha que aguenta. E às vezes é pior, frequentemente a gente já sabe que se a gente for levar uma questão dessas, às vezes até para o melhor amigo, a gente já sabe o que vai escutar. Lá vem você com essas besteiras de novo, isso é falta de ocupação, isso é falta de Deus, essa é ótima, sabe? E quando a gente sabe que vai escutar isso, a gente não quer escutar. Então a gente nem vai com o problema, a gente guarda e carrega sozinho. E vai ficando pesado. Então começam a acontecer as dificuldades maiores muitas vezes. É a depressão, é crise de ansiedade. Agora, então, depois da pandemia, tem as três irmãzinhas, né? A depressão, crise de ansiedade e o pânico. Os três andam juntinho. Aí o primeiro que entrou pela porta sai puxando os outros pra dentro. É horrível, é uma pandemia dentro da pandemia, a depressão, no planeta todo. E então, a gente, na verdade, tem por função o quê? Oferecer um espaço seguro para que a pessoa possa desabafar. Então, o simples desabafar, o simples falar, colocar para fora, já ajuda a colocar as ideias em ordem. Tem uma brincadeira que a gente usa na formação dentro do GAV. A gente ajuda a pessoa a aliviar um pouquinho a pressão da válvula da tampa da panela antes da panela explodir, porque depois que explodiu é muito pior, muito mais difícil. Então, no que alivia um pouquinho, falar alivia, desanuvia um pouco, diminui o peso no lombo e o raciocínio clareia. Falando, muitas vezes a gente mesmo percebe a dimensão real do problema, percebe que ele não é tão grande assim, que ele não é tão assustador assim, percebe que pode existir uma solução, enxerga outros caminhos. Então, o principal objetivo é esse, ajudar a pessoa
respirar. E daí conseguir que ela, ajudá-la também a enxergar que o caminho vale a pena, que a vida vale a pena, que continuar em frente ainda vale a pena. Você fez a pergunta de quais são os principais trabalhos. Então, dentro desse foco, o principal trabalho é o atendimento telefônico. Né? Por que telefônico? Porque a gente oferece um espaço seguro, onde a gente oferece o anonimato para a pessoa que está ligando, né? O nosso número, mesmo sendo um 0800, não tem identificador de chamada. A gente não sabe nem o DDD de quem está ligando, a gente não tem noção. E a gente, por treinamento, nunca vai perguntar o nome da pessoa, de onde a pessoa está falando, o que ela faz, nunca. A pessoa, se quiser, pode dizer. Mas a gente garante esse anonimato e o sigilo. Aquilo que foi falado no telefone para a gente não vai ser levado adiante, nem entre os próprios voluntários. Então, o principal trabalho nosso é o atendimento telefônico. Mas a gente tem os desdobramentos que a gente percebe serem necessários, existe demanda, então a gente vai atendendo. Então a gente também faz palestras de esclarecimento, são gratuitas, basta solicitar, as palestras podem ser presenciais ou virtuais, dependendo da demanda mesmo. As palestras podem ter um tema mais específico. Na minha empresa eu tenho tido muitos casos de depressão e está difícil do pessoal voltar ao trabalho depois da pandemia, então a gente precisa tratar desse tema. A gente desenvolve a palestra nesse tema. Ou, não, aqui na escola teve um adolescente que se suicidou e os alunos estão muito impactados, a gente desenvolve uma palestra sobre esse tema, enfim. Além das palestras, a gente também faz atendimentos presenciais quando se percebe ser necessário. Inclusive, a gente hoje em dia tem, uma celebração sempre que a gente lembra disso, a gente hoje em dia tem uma psicóloga cedida para a gente pela SEJUV, pela Secretaria da Juventude, que atende os nossos indicados, então gratuitamente. Então ela não é nossa voluntária, mas ela é cedida para a gente. Então existe essa possibilidade também, é um dos trabalhos que a gente desenvolve também. E por exemplo, uma escola que sente que os professores precisam de um pouco de orientação sobre como lidar com adolescentes que estão se autolesionando e que confiam naqueles professores e querem desabafar com eles. A gente pode também oferecer esse tipo de orientação. Eu chamaria de um mini treinamento, pode ser uma orientação para esses professores. Enfim, a gente tem várias atividades que a gente desenvolve, na verdade sempre sobre o mesmo tema, valorizar a vida. Né? E para isso nós temos estruturalmente dentro do GAV os diferentes setores com suas coordenações e com suas formações internas, treinamento contínuo. Então a gente tem o setor de palestras, a gente tem o setor de divulgação e mídia, para poder aproveitar melhor as habilidades, os talentos de cada voluntário e ajudar o próprio voluntário a desenvolver. Tem o setor de formação, então a gente explora bem os talentos dos nossos voluntários. Tá certo. Estão vendo aí, né, pessoal, como é importante, como é fundamental o trabalho realizado pelo Grupo Amor Vida. Como a senhora Tata disse, né, piorou logo depois da pandemia a questão do pânico, ansiedade e depressão. Então são males aí que a gente está vivendo no nosso tempo atual, e o trabalho que o Grupo Amor Vida faz é fantástico, é fundamental na nossa sociedade, né? Prevenindo o suicídio, que é a maior tragédia que pode ter, né? Para uma pessoa, a pessoa tirar a própria vida por causa desses problemas que ela está enfrentando.
Dona Tata, em relação a voluntários, qual o número aproximado de voluntários e a entidade tem funcionários ou apenas voluntários? Não temos funcionários, todos somos voluntários. Do presidente ao qualquer atendente, legal, né? Todos somos voluntários. Atualmente o nosso corpo de voluntários está girando ali pelos 60 e a gente batalha para aumentar isso todos os dias, né? Tá saindo do forno daqui a 1 mês e meio, talvez, mais ou menos, uma nova turma que está passando agora pela formação, né? Legal. E não temos funcionários. Todos somos voluntários. Só a psicóloga, que não é nossa voluntária, mas ela é remunerada pela Sejuve. Ela é lotada na Sejuve e cedida para a gente. Então, o atendimento dela também é gratuito para o nosso indicado. Ok. Então, existem os voluntários que atendem as ligações e existem os voluntários que estão fora desse processo da ligação, que ajudam na administração, na limpeza, nas finanças, na divulgação. Coisas básicas como limpeza, manutenção do nosso espaço, isso todos nós fazemos. É a nossa casa. Então a gente chegou ali, recolhe o lixo, vê que precisa limpar uma coisa, vê que precisa tomar uma providência. A própria manutenção financeira do GAV é feita em grande parte por doações dos voluntários, aqueles que estão naquele momento com essa condição e que contribuem com quanto podem contribuir. Isso tudo soma e viabiliza. E, eventualmente, doações externas também, né? Mas ali a gente chegou, viu que está precisando de, sei lá, água. A gente compra água e traz, quer dizer, todo mundo, é a casa da gente, né? Mas, quanto às funções mesmo que são desempenhadas para o serviço do GAV, para o propósito do GAV, todo voluntário, se não um dia foi atendente, porque é assim que a carreira começa lá dentro. Entendi, legal. Não tem escapatória. Todo voluntário, em algum momento, por menor tempo que tenha sido, ele foi atendente, porque ele tem que conhecer essa realidade. Depois, alguns, por rotina de vida, não conseguem ter tempo para dedicar aos plantões, mas sim conseguem oferecer sua expertise profissional em prol do GAV. Então, a gente precisa de contador, a gente eventualmente precisa de advogado, a gente precisa de um administrador para às vezes ajudar com uma orientação, enfim, as coisas normais para uma instituição funcionar, né? E outras coisas como a divulgação, né? A Cíntia, com quem você teve contato para fechar essa entrevista, agendar a entrevista. Ela é a nossa coordenadora do setor de divulgação e mídia. É a expertise profissional dela, que ela oferece para a gente, né? A gente tem um sistema, uma planilha, né? Que faz a organização toda de todos os plantões, o que foi feito de plantão, o que teve, quantos atendimentos, quantas chamadas que desligaram, enfim, não o conteúdo do que foi falado no atendimento, mas o número de atendimentos, para a gente ter essa estatística também, que é importante. Então, isso tudo quem faz? Uma voluntária cuja profissão é na área de informática e que dedica esse tempo dela semanalmente, mensalmente, é uma trabalheira que essa eu não queria fazer de nenhum, e para trazer esses dados todos preciosos, organizados para a gente. Então, assim, cada voluntário oferece a sua expertise profissional. Alguns, independente de trabalharem para o GAV, oferecendo seus talentos, mesmo assim mantém plantões de atendimento. Nossa, que legal, né? É muito legal. E a gente precisa cada vez mais. Venham, por favor, venham. É bom pra caramba, podem vir. Então, aproveitando esse convite da senhora, quem está nos assistindo vai sentir, né?
no coração, às vezes, essa vontade de ajudar, de ser voluntário. Como que ele pode fazer? A gente vai deixar na descrição do vídeo aqui, né? Isso, muito bom, muito bom. Uma forma de contato. Eu ia perguntar se vocês iam colocar ou num comentário fixado, Vamos na colocar, descrição, né? Então, a gente tem uma formação. Quando a gente se voluntaria, quando a gente se manifesta interessado, a gente vai fazer uma formação que leva mais ou menos 3 meses. Por que a gente fala mais ou menos? Porque tem um feriado no meio, porque tem um Natal no meio, teve uma época, teve uma pandemia no meio, não impediu, mas deu uma mudada nas coisas. Essa formação tanto pode ser virtual como presencial, para poder atender todo mundo, porque a gente não quer perder vocês. A gente tem uma turma de formação virtual, de aulas virtuais, que acontece toda segunda-feira à noite pelo Google Meet, e uma turma de aulas presenciais que acontece aos sábados de tarde na sede do GAV. Essa formação tem a intenção de preparar a pessoa para isso que a gente já conversou antes. Eu falo às vezes que a formação não ensina, a gente não aprende nada ali, a gente desaprende. Ao longo da formação, a gente desaprende a julgar, a gente desaprende a criticar, a gente desaprende a classificar, a rotular essas coisas horrorosas todas, que quando a gente nasce a gente não sabia. Criança pequena não faz isso. Ela aceita, ela acolhe, ela não questiona, né? A gente vai aprendendo isso ao longo do tempo. E na formação a gente então se prepara para ouvir com o coração, com bom senso, é claro, com todo um respaldo teórico que a gente ministra durante a formação. Então a gente sai dali com uma segurança muito grande. Passa por um período de estágio, onde a gente faz simulações de atendimento, depois estágio real, sempre sob supervisão de um monitor voluntário mais antigo. Então, o voluntário que sai da formação para começar a atender, ele está muito preparado, sabe? E se sente seguro, se sente apoiado. Então, quem se interessar, vai ficar, né, na descrição o nosso 0800, que é a artéria principal de comunicação conosco. Certo. A gente, vocês entram em contato pelo 0800 e falam para o voluntário: olha, eu soube do GAV, assim, eu vi no canal sobre vocês e eu estou interessado em ser voluntário. Aí sim, não haverá o anonimato, você vai fornecer seus dados de contato e uma pessoa da equipe de formação, a coordenadora da equipe de formação, vai entrar em contato para colocar na lista para a próxima turma de formação, que deve começar agora, antes do final desse semestre. Ou eu estou falando errado? Menina, acho que eu estou falando errado. Eu acho que porque a gente está terminando uma turma que vai encerrar agora, então a próxima deve ser no semestre que vem. Dá tempo para todo mundo se organizar e pensar, né? E a formação é gratuita, como tudo. E que mais? É isso. Os plantões são semanais de 4 horas consecutivas. Para ser plantonista, a pessoa precisa dispor desse tempo. Doar para o GAV 4 horas consecutivas. Não adianta 1 hora hoje, 1 hora na quinta-feira. São 4 horas direto, uma vez na semana. Tem muita gente que faz mais de um plantão por semana, quem pode, né? Mas o que é pedido é 1 vez na semana, 4 horas de plantão. Nós atendemos das 7 da manhã às 11 da noite. Então tem os plantões certinhos, né? Nos horários certinhos, e a pessoa vai escolher e vai se encaixar. À medida que a gente voltar a aumentar o número de voluntários, como antes dessas confusões todas que a gente viveu no planeta, a gente tinha muito mais voluntários, né? O objetivo é voltar a ser 24 horas o atendimento. Mas para isso a gente precisa
aumentar o corpo de voluntários, porque não adianta colocar plantão na madrugada para um dia da semana só. Hoje então não está... Não, é só até as 23 horas. Ah, entendi. É uma e dor, começa às é 6? uma dor que a gente passa. Começa às 7. Às 7. Às 7 da manhã. Das 7 da manhã até as 23. 23. Todos os dias da semana. Não tem domingo, Natal, feriado. Todos os dias do ano. Tem do outro lado dessa linha um voluntário treinado, pronto para escutar com carinho. Mas a gente precisa aumentar o corpo de voluntários, porque também são a madrugada, a noite e a madrugada, são horários mais difíceis de um voluntário se candidatar. Então, na verdade, a gente precisa ter muito mais voluntário para que desses exista um percentual com essa disponibilidade, né? Para poder fazer os 7 dias da semana. E doações? Como que as pessoas podem realizar doações para a entidade? A gente aceita sim, feliz da vida, porque a gente tem milhões de questões, inclusive divulgação e tudo mais, que a gente tem que bancar, tem que pagar. O nosso 0800, que é pago por nós, é inclusive mais caro para não ter identificador de chamada, a ligação é gratuita, né, para o atendido, a gente é que paga. Então, as doações são sempre bem-vindas. Entrando na nossa página na internet, você vai poder deixar. Sim, a gente tá em todas as mídias por aí. Depois acho que eu poderia ficar ali também, né? Sim, Facebook, Instagram, Twitter, até o TikTok a gente tem. Enfim, e tem a página do Gavi na internet. Na página existe uma aba doações. Então, como existe também na página um jeito de você querer dizer que você quer ser voluntário, quer fazer a formação. Se não quiser telefonar, também pode ser por lá. E ali tem toda a orientação. Tem os nossos dados bancários, tanto por Pix, quanto por transferência, depósito em conta bancária, né? E formas também de entrar em contato conosco, caso precisem antes de fazer a doação. Algumas doações às vezes são direcionadas, né? Certas instituições, quando fazem doações para outras, elas direcionam, esse dinheiro só pode ser gasto para isto, por exemplo. O dinheiro só pode ser gasto para compra de equipamento, e às vezes a gente precisa. O dinheiro só pode ser gasto para divulgação, e a gente cumpre tudo direitinho, né? A lei dá esse controle, né? Então, nesses casos, precisa entrar em contato conosco. Pela página tem também as formas de fazer isso. Tá certo. Estamos chegando ao final de mais um programa do nosso canal, Fazer o Bem para se Sentir Bem. E antes de encerrar, eu vou passar a palavra à dona Tata Bidar para ela fazer mais alguma consideração, algum comentário final. Eu quero fazer sim. Na verdade, eu quero fazer aqui uma propaganda. Eu quero aproveitar o seu canal delicioso e o seu público interessado e divulgar um filhote do Gavi. Nós colocamos o bonde na rua neste ano que passou com um orgulho muito grande. O Gaês é um filhote do Gavi. Ainda é um braço, talvez venha a criar asas, né, e voar sozinho. É o grupo de apoio a enlutados por suicídio. O Gaês é extremamente importante, porque é um luto muito específico. O luto já é uma coisa muito complicada, já é uma coisa tão julgada e criticada, né? Tem muitos grupos de apoio ao luto, graças a Deus, aqui em Campo Grande também, e pelo Brasil todo, pelo mundo todo. E o enlutado passa por milhões de coisas, por qualquer luto. Muitas vezes você perdeu a sua mãe e aquilo está doendo demais, e aí você encontra uma pessoa e escuta: nossa, mas já faz 5 meses que sua mãe morreu, você ainda está chorando? Aí um quarteirão adiante você encontra outro: eu soube que você vai no casamento da sua prima no sábado, sua mãe morreu faz só 5 meses, você já está indo numa festa. Então, cara, já é difícil de lidar com isso, com essa dor que não é respeitada. No caso do luto por suicídio, é mais grave ainda. É um luto cheio de tabu, as pessoas têm vergonha muitas vezes, são julgadas, são criticadas, perdem amigos, pessoas se afastam dos parentes daquele que se suicidou, dos amigos daqueles que conviviam.
é extremamente doloroso e muito pesado. E nós conseguimos, fizemos toda uma formação também, fui muito bem preparada, eu faço parte também, por isso eu digo somos, né, voluntários do GAV que se estenderam ao GAES e fizemos uma nova formação para atender a isso. O GAES é um grupo que faz reuniões presenciais uma vez por mês na sede do GAV e acolhendo pessoas que vivem exatamente a mesma dor, a perda de alguém que tirou a própria vida. Então nós, como facilitadores desse grupo, estamos ali apenas para acolher. O próprio grupo se apoia, porque ali as pessoas encontram outros que conhecem a mesma dor. Não há julgamento. Podem desabafar, podem contar a dificuldade ou não, como estão superando, e com isso um ajuda o outro. É espetacular. E aí eu roubei seu tempinho para fazer essa divulgação. Que bom, fundamental nesse trabalho. Para acessar o GAES, existe um número onde a gente conversa por WhatsApp, a pessoa se manifesta e a gente atende e agenda para ir na reunião, para estar presente na reunião. Então precisa ser realmente agendado, confirmado. Mas a gente pode também, eu estou explorando, vamos deixar os dados para falar por WhatsApp. Colocar na descrição do vídeo. Mas também pode falar pelo 0800 e dizer, eu ouvi falar do grupo de enlutados. Pronto, a gente vai passar, o voluntário que estiver do outro lado da linha vai passar o contato do WhatsApp do GAES. Tá certo. Dona Tata, muito obrigado pela presença da senhora aqui, ter aceitado o nosso convite, estar divulgando esse trabalho tão importante, né, de prevenção ao suicídio, que é um grande mal aí do nosso tempo atual. Então, muito obrigado de coração. Eu é que agradeço. Eu agradeço a sua audiência, de verdade. Peço, divulguem. Não só o Gavin, divulguem o trabalho desse menino, que é genial. Divulguem esse canal, que é genial. E divulguem o Gavin também. E o GAES. E eu agradeço a você pelo convite, por essa oportunidade. A gente precisa de divulgação sempre. Quanto mais a gente conseguir chegar ao conhecimento das pessoas, mais a gente vai poder oferecer o nosso trabalho, né? E é só isso que a gente quer, poder atender, poder acolher, poder te ouvir. Com certeza. Então chegamos ao final de mais um programa do nosso canal, Fazer o Bem para se Sentir Bem. Hoje recebendo a senhora Tata Bidar, que é uma das voluntárias do Grupo Amor Vida, que trabalha na prevenção ao suicídio. Queremos agradecer você que está assistindo esse vídeo e pedir para você, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, curta, compartilhe, para que essa mensagem chegue ao maior número possível de pessoas. Daqui 2 semanas nós retornamos com mais um programa, com mais uma pessoa especial, com mais uma entidade especial do canal Fazer o Bem para se Sentir Bem. Até breve.